Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Terapeuta P2E Sem Fronteiras 10K, onde eu entrevisto as minhas alunas, os meus alunos, que alcançaram R$ 10.000 como uma terapeuta P2E. Eu hoje vou conversar com uma pessoa muito especial, que é a Paula, ela já vai se apresentar. A história dela é legal, vocês vão gostar. Mas só a título de registro, Paula, você conquistou R$ 10.000 com o método terapêutico P2E dos resultados rápidos. Sim, professor. Sim, consegui. E não foram 10, foram 12 até agora. Uau! Ela já deu o cartão de visita. Tipo assim, 10 não, mano, foi 12. Foi 12. Vem cá. Para a gente te conhecer um pouquinho melhor, conta um pouco da sua história, da sua formação, se você trabalha com outras terapias, se você é mãe, qual é a cidade que você fala. Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu falo aqui de Ribeirão Pires, Grande São Paulo. Eu sou casada ontem fizemos 16 anos de casamento, de casados. E sou mãe do Leonardo de 14, 16 de casado. E da Laurinha, de 10 anos, né? Eu sempre trabalhei nesses últimos 15 anos na empresa da família, nós temos ótica, e eu sempre estive ali auxiliando na parte administrativa, e nos últimos anos eu tenho ficado em casa, em home office, na parte administrativa. Mas a minha formação de base é a psicologia, e me formei lá em 99, já faz um bocadinho de tempo, e por alguns motivos eu não fiquei nesta área, mas não deixei de estudar, não deixei de me aprimorar, não deixei, claro que não como uma terapeuta que estivesse ali, né, atuando, mas a minha conexão com o desenvolvimento pessoal, ela sempre aconteceu. E na pandemia, né, mexeu com todo mundo, mexeu comigo também, e eu fui buscar algumas questões mais profundas, e ali não teve mais volta. Ali acho que foi o momento de eu falar, não, eu realmente quero fazer isso para a minha vida, quero ser terapeuta, quero ser psicoterapeuta, né? E é isso que eu tenho feito, né? Profissionalmente eu tomei a coragem em agosto deste ano, mas já tenho aí estudado muitos anos, mas agora é hora de colocar a mão na massa. Legal, muito bom. Quando você decidiu ali em agosto se tornar uma terapeuta, quais cursos que você fez aí antes da terapia P2E? Pode falar à vontade, tá? Eu sou profissional em leitura corporal, né? Eu tenho uma formação em coach, a formação em EFT também, né? Estou cursando um curso de familiar sistêmica breve, né? Professor, eu não tenho listado, mas são tantos cursos que eu estou enfiada. Em coach, eu estou me aprimorando em ciência da felicidade, em psicologia positiva dentro do coach. Estamos aí. A P2E, ela foi uma que me ajudou a começar. O gráfico, ele para mim, ele faz muito sentido, no sentido assim de realmente fazer o cliente entender como ele está. A gente faz a leitura do gráfico, além, né, tem a leitura corporal, que também se assemelha ali um pouco nas questões do gráfico, né, nas questões corporais. Isso me chamou a atenção também, quando eu vi a P2E. E aí, o que acontece? Ali naquele momento, o gráfico me ajudou a ir em busca da captação de cliente. Eu falei, nossa, que interessante, isso vai ajudar a pessoa a entender que talvez ela está ali precisando de terapia e nem sabe que precisa. E para mim isso fez bastante sentido. Olha só, deixa eu ver se eu consigo aqui entender. Galera, para você que está aí, a Paula falou do gráfico. O que é o gráfico? Ele é o resultado de um aplicativo web de diagnóstico exclusivo da terapia P2E, que gera um gráfico no final. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para compartilhar com você que está aí, para você entender. Que aí a galera entende o que seria esse gráfico, para não ficar boiando. Então, nós temos uma ferramenta exclusiva de diagnóstico, no qual a gente atende as nossas clientes e os nossos clientes. Ela mensura 20 competências diferentes e ela gera um gráfico. E dentro desse gráfico, ela gera uma leitura. Por exemplo, aqui a gente tem alguém com excesso de terra, preocupada, está com metal equilibrado, a inteligência equilibrada, o fogo equilibrado, que é a transformação, mas está faltando água, adaptação, está faltando madeira, que é motivação. Na sua opinião, Paula, essa ferramenta de diagnóstico, esse aplicativo web, ele se difere, a terapia P2E se difere das outras formações que você fez, que são todas maravilhosas, porque ela facilita
a materialização dessa questão energética, que muitas vezes é difícil de explicar, né? Você fala para a pessoa, olha, você está com um bloqueio energético. Por exemplo, eu costumo, muitas vezes, eu consigo mensurar, por exemplo, que as pessoas são feitas de energia, mas nem todo mundo sabe fazer a leitura com aparelho e tal. E muitas vezes o cliente que vem de outras áreas... Online não dá, né? Online não dá, e o cliente que vem de outras áreas, principalmente das áreas exatas, quando você fala de energia, é algo muito distante para eles. Na sua opinião, essa ferramenta de diagnóstico, esse aplicativo web, que mensura competências, que gera um gráfico, que você pode acompanhar o cliente antes e depois, consegue fazer uma leitura para ele, te passou confiança que, de alguma forma, ajudou você a alcançar os R$10.000 como uma terapeuta P2E dos resultados rápidos? E também, olha a pergunta que eu vou fazer agora, e também acaba ajudando você nas outras terapias também? Por exemplo, você está utilizando essa ferramenta de diagnóstico da terapia P2E para entender o cliente quando você vai aplicar as outras terapias, e isso, de alguma forma, ajuda você a entregar resultados mais rápidos? Pergunta capciosa que eu fiz. Não, na verdade, a resposta é simples. Sim, por quê? Por exemplo, eu já recebi algumas pessoas com ansiedade generalizada. A pessoa chega para mim e fala assim, eu vivo a ansiedade ela vive em mim e a gente não se larga, né? E para você, claro que tratando emocionalmente, a gente vai buscar as raízes, a gente tem ferramentas que trabalham toda essa questão da ansiedade, mas quando eu trabalho com a técnica P2E, eu tenho um salto de resultado realmente muito, muito bom. Isso não tenho dúvidas. Todos os atendimentos das minhas clientes são atendidos com a P2E, todos, sem exceção. Todos. E esse gráfico para você, esse aplicativo web que você carrega no seu telefone celular, você pode atender as pessoas tanto no presencial como no online, usando um celular, uma conexão de internet, na sua opinião, é um diferencial? Sim, sim, sim. Por exemplo, essa cliente que eu estava falando, eu estou na 3ª semana com ela, né? E ela me relatou o seguinte, início, uma ansiedade generalizada, 3 semanas depois, sabe o que aconteceu? Eu fui na minha manicure e ela que percebeu, eu não tinha percebido. Os meus dedos eram todos machucados, as pelinhas todas arrancadas, e faz 2 semanas que eu não cutuco mais a minha mão, né? Ao mesmo tempo, ela me conta, eu deitava na cama e ficava pensando e ficava rolando na cama. E eu não dormia. E ela teve um baque emocional essa semana e ela me conta, olha, tranquilo, essa semana eu achei que eu não ia dormir, que eu ia para a cama para pensar e deitei e dormi, né? A mesma cliente, ela perdeu os pais há 3 anos, a mãe há menos tempo, ela precisou ir no cemitério, eu até ri com ela, porque ela falou assim, ela precisou ir no cemitério, ela falou, Paulo, eu pus um vermelho, porque a semana ela tinha que tonificar o vermelho, ela falou, eu pus um vestido vermelho, não era de gala, mas era vermelho. E eu ri, eu falei, ela me contando isso, mas eu não aguentei. Ela falou, depois eu cheguei lá, e aquele dia eu não derramei uma lágrima. Sim, eu estava triste, mas ela estava carregando um luto já muito duro, muito pesado. E a gente conseguiu ressignificar isso. Então, a energia indo para o lugar, a pessoa realmente fica mais centrada para a gente prosseguir com o processo terapêutico. Então, é sensacional. O que você trouxe é muito interessante. Quando você fala de um quadro de ansiedade generalizada, eu quero até esclarecer as pessoas. Muitas vezes você tem alguém que tem um quadro de ansiedade generalizado, está de alguma forma buscando ajuda há 4, 5, 6, 7 anos, e aí na 3ª sessão de terapia P2E, a pessoa vai na manicure, como a Paula falou, ela não come mais as unhas, ela não corre, ela não rola mais na cama. Professor, por que isso acontece? Porque nem tudo, gente, é um desequilíbrio físico, tá? Então, quando a gente trabalha na terapia... No caso dela... a gente trabalha esse negócio do psicoequilíbrio, do psicoenergético emocional. O psico é esse equilíbrio entre o yin e o yang, né? O yin e yang são 2 energias opostas que se complementam. Se a pessoa ficar yang demais, por exemplo, ela fica ansiosa por si só e pode tomar o medicamento que quiser, pode fazer o que quiser, que não vai funcionar. Uma terapeuta P2E, de uma maneira muito simples, vem lá e aumenta o yin com a água vibracional yin. Pronto, aumentou o yin, diminuiu a ansiedade do yang. Ou se você pega uma pessoa que está extremamente yin, a energia dela deixa de estar no corpo físico e vem para o cérebro, e essa pessoa tem uma impressão que ela tem uma depressão. Pode tomar o medicamento que quiser, se for uma depressão de excesso de yin, que o medicamento não vai funcionar. Por quê? Ela estava indo. Ela estava bem. Não é físico. E aí, o que uma terapeuta P2E faz?
aumenta a energia Yang, por exemplo, com a água vibracional Yang, que é uma das nossas ferramentas. Equilibrou isso daqui, você acaba, de uma forma muito simples, ajudando as pessoas. Quando a gente fala do energético, a gente está falando dessa questão da estagnação de energia numa parte do corpo. Então, nosso corpo ele é formado por caminhos de energia, meridianos, que nós sabemos, nós chamamos. Se tiver um bloqueio aqui, estagnou a energia, a pessoa também não vai fluir. Nós temos ferramentas para desbloquear isso. E aquele diagnóstico que vocês viram, a ferramenta de diagnóstico, está fundamentado principalmente nos 5 estados emocionais da medicina tradicional chinesa Sensei, que é aquela medicina tradicional chinesa que não está nos livros. Tanto que a gente trabalha uma luz de cada elemento e 2 sombras. Então, você tem o elemento fogo, que é transformação, o elemento terra, que é planejamento, metal, que é reflexão, água, que é adaptação, e a madeira, que é motivação. Mas cada elemento desse tem uma sombra. E, a partir das nossas ferramentas, e principalmente a ferramenta de diagnóstico, que é só uma parcelinha da nossa avaliação, por exemplo, a Paula consegue aí descobrir quais são as suas disfunções. Ela consegue, de uma forma muito eficaz, saber a causa da disfunção, o que está em excesso, o que está em falta, e equilibrar isso. Por falar nisso, Paula, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você vai dar atendimento de presente aqui só para me saber. Tipo assim, te mando ela dar atendimento de presente, tá, gente? Tá, professor, posso sim. Quantos atendimentos? 5, tá bom? 5, tá bom. 5. Ó, então a Paula, ela tá dando 5 atendimentos de presente. Eu capricho, hein? Ó, Então... o cliente dela com ansiedade generalizada, 3 sessões, mas não era uma ansiedade generalizada do ponto de vista fisiológico da psicologia. Isso. É algo energético. Por isso que a terapia PTZ dá resultado. Então, olha só, ela deu 5 atendimentos. 5 atendimentos. Um atendimento para 5 pessoas diferentes, completo. Vai usar essa ferramenta boladona de diagnóstico, vai avaliar você, vai fazer o despertar da autocura, vai ver se você está na sombra, na luz. O Instagram da Paula está aqui embaixo. Paula, qual é o seu Instagram? É Paula Moreira, _ Paula Moreira, _ terapeuta. Aí, tá aqui embaixo para você, ó. Você vai entrar em contato com ela, vai falar, eu quero meu atendimento. E ela vai te dar um atendimento completo de presente. Vem cá, antes da terapia, P2Z, você trabalhou muito tempo, você é formado em psicologia há bastante tempo, você já vinha fazendo formações, fez formação de aurículo, aí você, na pandemia, você passou a fazer toda essa administração empresarial em home office, aí você se dedicou a vários cursos na área terapêutica, inclusive a terapia P2Z. A terapia P2Z te proporcionou algo que vem proporcionando uma parcela importante das alunas. Como é que é o tempo da Paula agora como uma terapeuta P2Z? Você tem mais tempo para cuidar daquilo que é importante para você? Por exemplo, dos seus filhos, da sua família, da própria Paula, comer mais saudável, fazer exercício físico? Como é que está isso para você? Professor, eu já trabalhava home office, mas eu me descobri workaholic, e que é uma espécie de depressão também, né? E eu estou, eu estou mergulhada nos estudos agora, mas eu tenho um equilíbrio maior. Mas eu sempre fui aquela terra, né? Que realmente quer carregar tudo, enfim. Então, nesse processo terapêutico que eu disse, né, que desses 2 anos aí que eu tenho feito intensamente, tem me ajudado realmente. Agora, eu trabalhava antes, né, na empresa da família, já trabalhava em casa, né, já cuidando dos filhos, porque eu não queria delegar essa função da maternidade, eu queria estar perto. Então, eu tenho, né, às vezes eu atendo à noite, eu atendo de manhã, tenho um período da tarde, e a gente vai coordenando tudo isso. Mas eu tenho uma tendência a trabalhar um pouquinho assim, além da medida que eu estou me alinhando ainda para colocar tudo no lugar. Que bacana. A terapia P2Z, você já trabalhava em casa, já cuidava dos filhos, de alguma forma, ela te trouxe uma qualidade maior nesses afazeres? Ó, que legal. Porque uma coisa é a gente trabalhar muito, e eu posso falar porque eu também sou maluco por trabalho, e eu me pego de vez em quando ultrapassando o limite do corpo físico, né? Eu esqueço que eu não tenho mais 24, eu tenho 50, e aí a gente tem que ser honesto aqui. Trouxe mais qualidade para você ou não? Professor, o equilíbrio, né? Eu era a que chegou aqui com 45% do elemento fogo, né? Então, foco não tinha. Então, fazia tudo e não fazia nada. Então, essa questão agora de realmente focar, de estar mais equilibrada, a mente está mais calma, né? Isso aí, isso fez toda a diferença para mim, toda. E eu sim mudei, isso é algo, estou mais calma, realmente fez muita diferença, assim, no meu equilíbrio emocional, com certeza. Como eu sempre digo, as minhas clientes que chegam para mim, elas chegam com questões emocionais, né?
Já tive, por exemplo, uma cliente que chegou com uma dor de estômago muito forte na sessão, e aí estava em 10, fizemos o despertar da autocura, e ela chegou em 2. Uma semana depois, ela me conta, era uma úlcera. Então, assim, nós conseguimos aliviar a dor de uma úlcera. Claro que não iríamos tratar isso, né? Ela estava com dores, né? A gente recomenda, né? Física, Tem né? que, é uma questão física, já passou do energético há muito tempo. Carregou aquilo por tanto tempo que acabou indo para o corpo físico. Mas a gente conseguiu tranquilizar aquela dor, prosseguimos com a sessão. Uma semana depois ela falou, sabe aquela dor? Então, descobri que é uma úlcera, né? Que interessante. Galera, esse é o efeito da terapia P2E, né? O cliente, a gente qualifica a dor ou desconforto, a gente quantifica e a gente busca entregar um resultado, não no primeiro atendimento, na avaliação. Quando a Paula fala para nós, olha, a cliente estava com uma dor aqui na região do estômago, essa dor me mostra um excesso de energia naquela região, né? A pessoa vai somatizando aquilo ao longo do tempo. Quando a Paula fez o Despertar da Autocura, que é uma das nossas ferramentas, uma das nossas 25 ferramentas da terapia P2E, ela desbloqueou isso daqui, a energia passou a fluir, mesmo a pessoa tendo o problema no corpo físico, aquela dor diminuiu de 10 para 2. Então, é só importante eu falar isso daqui para as pessoas conseguirem entender. Quando você fala para mim que a terapia P2E trouxe mais calma para você, mais foco, porque quando você chegou aqui, você estava lá com 40 e poucos do elemento fogo, fazendo muita coisa, não fazendo nada, tá, gente? A gente quando fica perdido, fazendo muita coisa, parece que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo 10 nada. mil coisas ao mesmo tempo. E não termina nenhuma. A pessoa abre a geladeira, vai na geladeira, liga o forno, volta e fica assim, ó. Ela fica assim. É muito louco isso daí. O que representa para você estar com a mente mais calma? Qual é o ganho real que você tem por estar com a mente mais calma? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque as pessoas que estão nos acompanhando agora, elas estão querendo saber, muitas delas, que inclusive que a gente tem o atendimento gratuito aqui, o Instagram da Paula está aqui abaixo, para você entrar em contato. Verdade. Eu quero meu atendimento gratuito. Elas querem saber também, cara, o que eu ganho se a mente estiver mais calma? O que você ganhou com essa mente mais calma? Real, assim, benefício real. Bom, primeiro eu consegui me organizar para começar a atender. Tá. Né? Isso já foi um ganho, né? Hoje eu tenho uma agenda, que eu consigo ter uma agenda, que antes não é impossível, porque não era possível ter uma agenda. E realmente, eu sempre, quando eu estou assim, muito calma, eu até me estranho, sabe? Eu não me gosto muito assim, muito bem, não. Eu acho muito esquisito, né? Mas essa tranquilidade mental e essa paz de poder sentar e terminar algo, para mim, tem sido um diferencial, né? De começar, terminar, ler alguma coisa. Realmente é uma paz, né? Acho que traduz em paz. Tá, mas os seus filhos, eles olham para você, qual foi o ganho real dos seus filhos e do seu esposo com essa história? Professor, não dá nem para contar. Não, eu acho que vai ser mais fácil para você me explicar qual foi o ganho real dos seus filhos e para o seu esposo. Vai lá. Não dá nem para contar. O meu marido fala, eu sei que você mudou. Eu era muito nervosa, né? Aí, então, tá mais feliz, então. Ah, tá, com certeza. E os seus filhos? E os seus filhos? Me conta aí, qual foi o ganho real para eles, deles terem uma mãe mais calma? Para você, eu já entendi que agora você senta, você tem foco, você consegue preparar uma agenda, você consegue atender, você consegue ler um livro até o final. Não que antes você não fazia isso, mas você fazia muita coisa ao mesmo tempo. Muitas vezes você não aproveitava o melhor. As coisas não evoluíam, né? Não ia, se não vai até o final, você tem que ficar começando. Né? Você começa e a coisa não termina. Bom, eu tenho um filho de 14 anos, adolescente, e eu me irritava bastante com ele, né? Com as questões, eu estou conseguindo ficar mais calma, porque a calma é minha, né? Então, essa questão, a reação que ele tem, então, é um processo, né? E eu realmente estou muito diferente. Com a menina, a menor, ela para ela, que ajudou demais, assim, é que eu faço o Despertar na Altura à noite com ela, né? Ela entende, às vezes ela tá assim, de alguma maneira, eu vou lá e utilizo a ferramenta, então, e ela entende já, sabe? Tem hora que ela, não, mãe, mas você tá falando errado, era assim, não é assado? É bem interessante como ela já entendeu muita coisa, ela gosta, ela questiona, ela pergunta, né? E aí é bem bacana. Mas, por exemplo, esse conhecimento que nós temos, que é muito legal, você é uma mãe Yan, tudo bem? Uhum. Seu esposo é Yin ou Yang? Yin.
Então, olha só, eu quero saber se esse conhecimento, o teu menino de 14 anos é em Oian. Está em, mas era Ian, né? Mas ele está em. Está em. E a menina? Ian. Ian. Olha só, A gente. madeira. Olha só. Uma mãe Ian, ela tem uma tendência de falar para o filho assim: você que é mãe Ian, agora você vai se identificar. Vamos, que gente lerda! Vamos. O Ian, muitas vezes, quando a gente não está equilibrada, a Paula hoje está equilibrada, mas quando a gente não está equilibrada, a gente não dá tempo do outro fazer o que tem que fazer. E a gente acaba fazendo pelo outro, o outro não evolui, e a gente acha que o outro não está interessado. Tal. Atropela, né, o tempo do outro. Né? Isso. E aí, você passou a respeitar mais o tempo do seu marido? Como é que está essa história aí? Sim. Eu acho que todo o processo, né, já vinha acontecendo, mas eu estar mais tranquila, mais calma, potencializou todo o processo emocional aí que eu já vinha trabalhando, com certeza. E teve uma semana que eu não sei o que aconteceu, teve uma semana que eu fiquei do metal. Não sei o que aconteceu, fiquei uma semana. Você lembra? Eu fiquei, e eu não me conhecia, eu falei assim, gente, isso aqui é para eu perceber o outro, né? E aí eu fiz o teste, eu falei assim, o que está acontecendo comigo? Me explica, eu não conseguia aí, e eu demorei até para usar as ferramentas em mim, porque eu fiquei tão de ponta cabeça que eu fiquei sem chão, sabe? Aí, na hora que eu coloquei as ferramentas em prática, eu voltei ao normal, mas demorou uns dias aí, porque eu fiquei meio perdida. E eu não sei, né? Nunca aconteceu isso comigo, eu nunca me vi daquela forma, mas me sentir como o outro se sente também é importante, né? A gente sentir na pele. Vem cá, como é que você conheceu a terapia P2E? Como é que foi? Alguém indicou? Você viu na internet? Como é que foi a viagem aí? Me explica aí. Eu vi na internet, não me lembro se foi no Instagram, se foi no YouTube. Eu entrei na semana e não assisti. Fui assistir no domingo, tudo, né? E fui fazendo as tarefas do domingo e assisti tudo. E aí, né, 45% fogo, segunda-feira de manhã estava eu lá comprando. E aí, aquela coisa, meu Deus, será que eu fiz besteira? Será que aí eu falei assim, aí eu tinha assistido, aí eu comecei a assistir umas aulas. E aí as aulas me tranquilizaram, né? As aulas, aí eu falei assim, bom, eu falava, será que eu vou entender isso aqui? Porque tinha coisa que tinha dúvida, né? É um conceito complexo, são 5.000 anos ali sintetizado, né? Então, aquilo realmente eu fiquei uma semana assim, meio aflita. Eu vou, não vou, porque não tinha dinheiro sobrando, professor, né? Eu paguei em 12 vezes e falei, isso aqui vai ter que pagar. Realmente essa terapia vai ter que me ajudar a começar a trabalhar e eu vou ter que arcar com isso daqui. E graças a Deus tem acontecido até agora, pelo menos. Até agora, pelo menos, você me derrubou agora. Não, até agora. Agora, na verdade, os meus projetos para o ano que vem são um pouquinho maiores. Então, pode, daí, calma. Então, vem cá. Você conheceu na internet. Para você que está aí, de repente, está vendo esse bate-papo, fala, eu quero conhecer melhor essa terapia P2E, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo, é só você clicar nele que você vai ter a possibilidade de participar de uma jornada igual a Paula participou. São aulas que te dão a possibilidade de conhecer profundamente o que é o método terapêutico P2E dos resultados rápidos. Mas segura aí. Então, você conheceu na internet, clicou lá, aí na hora não assistiu, fez uma maratona no domingo, assistiu tudo, fez um investimento na formação, mas quer dizer que o dinheiro não estava sobrando. Não. O limite no cartão tinha, mas a projeção para pagar não tinha, não. Tá, mas o que eu falei, ou o que você viu na formação, que foi determinante? Uma mulher que faz administrativo de uma empresa, o que eu falei, ou o que você viu na formação, agora é curiosidade minha, que fez você fazer esse investimento, sem ter a grana ali sobrando? Olha, professor, algumas coisas. Dentre elas, como que eu posso usar o termo? Você tem 5.000 anos aí de conhecimento dentro dessa técnica. E eu entendia já que organizando a pessoa, se eu pudesse fazer algo para o meu cliente sem colocar agulhas, vamos dizer assim, e ajudar a ele se organizar, que eu poderia trazer um resultado para ele que eu não conseguiria só com a parte emocional. Então, isso para mim era... eu vibrei com a ideia, sabe? De realmente, porque toda a minha trajetória,
tudo que eu fiz foi profundo e intensamente. Eu sou assim, profunda e intensa. Eu quero resultados. Quando eu atendo alguém que, por algum motivo, eu vejo que a pessoa não está com chegando no resultado, eu sei que talvez eu seja, né? A minha expectativa é alta, porque eu sempre tenho resultados muito bons com as minhas clientes, então a minha expectativa é alta, né? E eu mantenho as minhas clientes nisso. Eu vou procurar alguma outra coisa que me ajude, algum outro caminho. E como eu disse, a P2E ela é utilizada em todos os tratamentos, em todos. Isso daí eu já entendi. Eu quero saber. Isso daí eu já entendi. A perspectiva realmente de eu ter realmente um diferencial. Para mim é um diferencial. Legal, top. Top. Porque está mais ou menos todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Se a gente olhar no mercado, tem ótimas terapias, mas você olha, eu olho de vez em quando, gente, eu fico assustado, porque a ficha de avaliação, começando pela ficha de avaliação, anamnese, o diagnóstico, é mais ou menos todo mundo igual, usando as mesmas perguntas, as mesmas ferramentas, porque aprenderam tudo nos mesmos lugares. E eu vejo quando a gente chega com a ferramenta de diagnóstico, o cliente, a cliente, ali já a gente já passa a dar um resultado. Quando a gente tem o despertar da autocura, a cliente já fala, meu Deus, a dor de 10 cai para 2, cai para 0. Então, isso eu vejo como um diferencial. Então, para você, o que fez realmente você fazer o investimento de grana, mesmo sem ter o dinheiro ali, foi a possibilidade de ter um diferencial para entregar um resultado rápido e eficaz, é isso? Sim, exato, isso mesmo. Fora que assim, todos os cursos que eu comprei, eles faziam algum sentido para mim, aquela coisa de olhar e realmente me conectar, né? Eu confiei no professor, mesmo sem conhecer, foi uma confiança, foi uma empatia, né? E teve eu me lembro da enfermeira top, né? Eu lembro que cara, ela é maravilhosa. E ela a forma com que ela falou também, para mim fez sentido. Eu ouvi uma psicóloga contando, né? Porque assim, quando você vê de fora, você fala assim, como que eu vou, né? A minha ideia é para a linha psicoterápica, não enfermidades, né? Então, como que isso aí vai fazer sentido para mim? Não vai, né? E na verdade, eu utilizo para psicoterapia, né? Os meus clientes vêm daí. Mas olha que interessante, você veio... a terapia P2E tem esse poder, independente se você é uma psicoterapeuta, nutricionista, uma terapeuta, ou se muitas vezes você é um aspirante ainda, uma pessoa que está estudando e quer entrar no mercado e gerar uma renda de R$10 mil com a terapia P2E, e o melhor de tudo, usando o celular e a conexão de internet. Você veio pela possibilidade de agregar nos seus atendimentos de psicoterapia. Mas, há poucos minutos atrás, você falou para mim, olha que interessante, a pessoa estava com uma dor 10 no estômago. Sim. Uma dor 4. Olha que top. Como Sim. É para você que veio para aliviar ou dar resultados no mundo emocional, entregar um resultado físico desse? Como é que é para você isso? Bom, professora, a gente sabe que as doenças elas se formam primeiro no mundo emocional, né? Energético, emocional. Depois vão para o energético e depois passam para o mundo físico, para o corpo. Então, quando a gente pega ele no meio do caminho, que ainda não, né, estabeleceu, é uma vitória, porque a gente está ali fazendo uma prevenção. E aí eu vou e ajudo a pessoa a sair daquela roda que fez com que o energético se desequilibrasse. Então, realmente, nós estamos ali num caminho, né, para a pessoa não ter uma doença de fato. Mas no caso da sua cliente, ela já tinha a úlcera física? Sim. E mesmo assim, você entregou um resultado para ela? Sim. Sensacional, né, professor? Louco, né? No momento que ela chegou, ela falou, acho que eu nem vou conseguir fazer a sessão, tô com uma dor de estômago muito grande. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Fiz, né, com mais calma ainda, né, o despertar, coloquei. Eu costumo pedir para a pessoa visualizar a cor que ela precisa naquele momento, depois do gráfico, e ali acredito que seja também potencializa ali o despertar. E ela terminou, né, aquela coisa, aquele alívio gostoso, e a gente prosseguiu com a terapia. E não tem preço, né, professor? Você tirar uma dor, um desconforto, uma crise de ansiedade, é sensacional. Não precisa nem ser presencial, né? Eu sou apaixonada por ajudar pessoas. Então, quando eu alcanço o meu objetivo, é o que eu pedi para Deus, né? Isso eu realmente faço com amor e tenho amor por fazer isso, né? Eu tenho um prazer em sentar aqui na minha sala e atender a minha cliente
e assim, entregar um resultado. E eu, assim, toda a sessão, o resultado que me conta, olha, nossa, aconteceu isso, nossa, né? Então, isso é sensacional, isso é delicioso, não tem que falar, né? E me conta aí, como é que foi? Você já chegou na sua casa a sua placa ou não? Não. Ainda não. O Bruno está me devendo essa placa. Como é que foi para você conquistar R$10.000 com o método terapêutico P2E dos resultados rápidos, usando um celular e uma conexão de internet? Como é que foi isso para você? E a Paula vai receber na casa dela essa placa, tá? As nossas alunas que conquistam os R$10.000 como uma terapeuta P2E dos resultados rápidos. Já tem um cantinho aqui para colocar. Já tem um cantinho lá, tá vendo? Bruno. Como é que foi? Como é que foi isso? Professor, isso é quase que inexplicável para mim, sabe por quê? Porque eu administrei uma empresa durante muitos anos, tenho pessoas que me ajudam, e aí eu me percebi, há 2 anos atrás, num processo terapêutico, dependente emocional. E o dependente emocional também não prospera. Então, precisei subir alguns degraus, né? Então, o que prosperava, né? O que estava passando, o que estava prosperando, o que estava acontecendo fora de mim, mas a minha independência, ela não acontecia. Então, aí eu descobri que eu estava jogando a bota na engrenagem, que é o significado da palavra sabotagem, né? A palavra sabotagem veio daí, jogar uma bota na engrenagem. Então, eu estava jogando botas na minha engrenagem, fazendo algo que não foi que eu nasci para fazer. E tinha uma crença muito grande em mim em relação a cobrar. Muito forte. Ainda não está totalmente resolvido. Mas, quando eu comecei a entregar os resultados, quando eu comecei é um investimento atrás do outro ser terapeuta, para quem realmente leva com seriedade, não são investimentos baixos, que se você for ali 1 mês, 2 meses, é um curso, outro curso, né? E aí eu vim internalizando essa questão, né? Cada vez que eu estou com uma cliente, eu deixo de estar com os meus filhos. Cada vez que eu estou com uma cliente, eu deixo de estar na academia. Cada vez que eu estou com uma cliente, eu deixo de fazer alguma coisa para entregar a minha vida, o meu conhecimento para aquela cliente. E aí precisa haver um retorno, né? E eu estou nesse processo ali de entender. Eu percebo que algumas pessoas têm mais, têm menos para entregar para uma sessão, mas eu não tenho nenhuma pena de cobrar. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Antes da terapia P2E, apesar de todo o conhecimento que você tem, você é uma mulher extremamente culta, uma estudiosa, eu posso falar isso aqui. Não te deixava em paz, né, professor? Isso é um diferencial, né? Ter o WhatsApp do professor. Depois a gente fala disso. Você tinha a crença limitante que muitos profissionais da saúde têm, que muitos terapeutas têm, que muitas vezes ajudar pessoas não combina com ganhar dinheiro. Você tinha essa crença? Sim. Porque parecia, né, ser tão... Nossa, eu estou entregando... O que eu estou entregando? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma conversa que ela vai ter, né? Ela vai conversar comigo, vai me cobrar, sei lá, né? O que a terapia P2E te libertou disso? Foi o resultado rápido que você entrega? Como que ela te libertou disso? Eu sou muito direto, tá, gente? Olha, professora, eu já tinha entendido todo o conceito do que eu precisava entender. Entender uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa que o professor vai ficar todo pavão aqui, se vocês querem ver. Quando eu vi o anúncio, né, do curso, teve alguma coisa que foi meio que assim: existe o parto materno e existe o parto paterno, né? O parto materno é a mãe que coloca na vida, né? E acolhe, abraça, e traz para ela e cuida. O parto paterno, aquele que coloca no mundo. E o meu parto paterno, ele não tinha acontecido ainda, né? Pela minha história de vida, ele não tinha acontecido ainda. E eu não tinha essa questão de ir para o mundo para conquistar as minhas coisas. E assim, quando eu vi o professor falando da terapia, da questão dos 10K, foi como que eu falei, ele vai me ajudar a fazer esse parto paterno. Então, foi mais ou menos isso, sabe? E eu coloquei ali como um símbolo mesmo dessa questão do parto paterno.
né, da minha independência, do meu momento de realmente me assumir. É muita transformação. Psicólogo, você já sabe que é uns pensamentos meio malucos, né, gente? É uns pensamentos complexos. É, muito complexo. Nossa, é um pensamento atrás do outro. Isso, inclusive, isso a terapia P2M me ajudou a acalmar todos esses pensamentos e a colocar eles no lugar, né? E aí a gente tem aí essa transformação. Olha aqui, eu tenho anotado, eu coloquei aqui, né, o valor da sessão, né, para mim, para eu olhar, e quando a pessoa perguntar, eu tenho certeza de quanto custa a sessão. Tá, mas volta para mim. Hum. Você tinha uma crença, como a maioria dos profissionais da saúde tem, que ajudar pessoas não combina com ganhar dinheiro. Ponto. Essa é uma crença que muitos profissionais da saúde têm. Como que a terapia P2E, e eu estou fazendo essa pergunta não por mim, eu estou fazendo pelas pessoas que estão em casa, que estão vivendo essa mesma história hoje. Como que a terapia P2E rompeu isso daí? Foi com resultado rápido? Porque olha que você me falou uma coisa muito importante. Na sua cabeça, muitas vezes, as pessoas viam a terapia como uma conversa. Então, porra, como é que eu posso cobrar por uma conversa? Tem muita gente passando por isso aqui agora. O cromoterapeuta, a terapia coloca uma luzinha, como é que eu posso cobrar por uma luzinha? A constelação é uma representação, como é que eu posso cobrar por isso daqui? Tem muito terapeuta com essa dúvida agora, muito. Como que a terapia P2E se libertou disso daí? Porque a galera quer saber agora. A transformação que eu vi, sessão a sessão, na vida das pessoas. Professor, se eu falasse para os meus clientes assim, eu te devolvo 10 vezes o valor que você me pagou e eu te devolvo o seu problema, eu tenho certeza que nenhuma ia querer. Entendeu? Então, quando eu cobro, eu sei que é barato por aquilo que eu estou resolvendo. Ela ainda não sabe. Porque quando ela me conta uma situação, a gente já vai, nossos caminhos neurais, os nossos sinapses já vai bagunçando tudo, você já vai entendendo o caminho que você tem que ter com aquele cliente. E você sabe que é possível sair de situações que ela não imagina que ela vai sair. Claro que tem que ter a boa vontade do cliente. Né? Eu peguei eu comecei a atender, já até terminou, e ela nem quis renovar porque ela estava ótima. Uma moça de 30 e poucos anos, viúva, 2 anos, o rapaz morreu num acidente trágico, uma bebê de 2 anos, um filhinho de 4, preciso de equilíbrio emocional. E foram ali 9 sessões. Foi a primeira que eu fiz, o primeiro atendimento, demonstrando, explicando para ela, e mais 8 sessões. E no final ela mandou para mim um depoimento lindo, o quanto ainda doía, mas que ela entendia o quanto tinha sido libertador todo o processo, o quanto ela estava equilibrada, o quanto ela conseguiu, né? A queixa dela maior era: o meu filho é um problema. No primeiro momento, eu já coloquei para ela algo simples que qualquer pessoa poderia falar, mas que talvez ninguém tivesse coragem ou ninguém tivesse tido uma luz. Falou assim: como é que está a sua rotina com essa criança? Você está olhando para ela? Vocês estão saindo? Você está dando atenção? E foi mágico, porque assim, assim, a água também, eu orientei, ela dá para as crianças, né? E hoje, no final das 8 sessões, eu falei assim: tem algumas coisas para resolver, você quer? Não, por enquanto eu estou bem. E ela está bem. Poderoso, né? Gente, a água que a Paula falou não é água poderoso, é a água vibracional, uma das ferramentas da terapia P2E. Professor, eu vivi na pele que essa moça viveu, não com 2 filhos. Mas aos 29 anos eu fiquei viúva. E eu sei o que é um processo de luto. E ter uma ajuda logo no começo, uma orientação. Eu tenho atendido muitas pessoas com luto, sabe? Acho que a gente sabendo, sentindo na pele, entendendo, conhecendo, faz mais sentido a gente atender aquela pessoa. E assim, quantas coisas poderiam ter sido melhores na minha vida se eu tivesse podido ressignificar antes? Muita coisa. Não tem dimensão. Quer dizer, um processo terapêutico, ele se paga de uma forma... não tem nem que explicar. A forma tranquila que um processo se paga pelo ganho que a pessoa recebe de qualidade de vida. Muito bom. Vou te fazer uma pergunta, já que a gente tá aí nessa conversa profunda. O que mudou na sua vida, conquistando os 10K como uma terapeuta P2E dos resultados rápidos? Seu esposo, seus filhos, seus familiares próximos,
eles te olham de uma maneira diferente hoje ou não? Como é que é isso? Olha, eu ainda tenho ficado mais em casa por conta da pandemia, né? Mas, em falando a respeito dos meus familiares próximos, Como agora? eu juntei, tá? Juntei mãe, sobrinha, irmãs, melhor amiga, juntei num grupo e fiz um atendimento em grupo, inclusive com a P2E, com outras técnicas. Fizemos 12 sessões e nós tivemos resultados incríveis. E eu ouço muito das minhas irmãs, né, que sabem expressar mais, né, o quanto para elas fez diferença na vida delas e o quanto elas estão felizes por eu fazer aquilo que eu sempre tive um dom para fazer. Porque isso sempre foi meu. E uma coisa que eu decidi no momento nesse momento foi ajudar quem quer ser ajudado. Porque terapeuta tem uma mania de ajudar quem quer ser ajudado. E eu tinha essa mania, professor. Eu confesso que eu tinha, peço perdão a todas as pessoas que eu ajudei e não queriam ser ajudadas. Porque a gente enxerga, eu sempre enxerguei as questões. Mas aí, quando eu parei, eu falei, opa, eu vou cuidar de mim. E quem quiser também ser ajudado, vai chegar até mim. Tá. Então, o meu marido... Oi? Pode falar, pode falar. O meu marido fez muita diferença. Ele sempre fala que eu mudei, que eu melhorei muito nesse processo todo. Às vezes eu consigo, né, passar alguma ferramenta, o homem é mais, né, mais difícil, faz uma semana, depois não faz, e a gente tem que ir ali, né? Mas, com certeza, a qualidade de vida dentro de casa e melhorou bastante, sim. Tá. Mas, então, eu vou mudar a minha pergunta. Galera, conversar com a psicóloga, ou outro psicólogo conversando, é complexo, porque eu faço uma pergunta, o cérebro dela me dá um nó, mas deixa comigo que eu vou acertar ela, porque a minha pergunta foi muito simples. Eu falei bem assim, Paula, o negócio é o seguinte, eu quero saber se as pessoas te veem diferente, porque você conquistou 10 mil reais como uma terapeuta. Tá, E aí, ela me deu um nó. Eu fui para o subjetivo, professor. Ela me deu um nó tão grande. Paula... Professor, eu fui para o subjetivo, tá? Você perguntou do dinheiro. Não, com certeza. Meu marido está muito orgulhoso, com certeza. Foram 12 mil reais, ajudei a pagar contas aqui em casa. E essa sensação foi muito prazerosa. Porque, assim, quando eu trabalhava na empresa, era o salário, não tinha um adicional porque eu estava lá trabalhando, né? E hoje... e ele sempre fala, né? Todas as vezes que eu fechava um pacote, a primeira pessoa que era informada, se a minha filha estivesse perto, era ela a primeira, mas eu ligava para ele, ou ele estava aqui, ele comemorava, me dava os parabéns. Então, realmente, ele está orgulhoso, sim, com certeza. E o que significa para você poder pagar as contas da casa também? Que eu cresci. Eu sou adulta agora, não sou mais criança. É isso que eu busco, né? Cara, é por isso que eu faço o que eu faço. Por isso que eu me dedico a transformar vida com o método terapêutico P2E dos resultados rápidos 10K. Professora, eu trabalhei a minha vida inteira e nunca tive a sensação que eu tinha um salário. Que coisa, né? Eu não tinha percebido isso. Você para no momento da sua vida e fala assim, poxa, opa, né? Agora eu tenho uma profissão. E o que significa para você agora eu ter uma profissão? É uma sensação de potência. Eu acho que essa seria de poder, de realmente poder realizar, de poder fazer escolhas, de poder fazer planos diferentes, além daquilo que já existia, de poder realmente se organizar para um crescimento, porque os planos para 2022 são de crescimento, um crescimento maior, né? Top. Eu me identifico muito com atendimento em grupo. Me identifico muito. Calma, que nós estamos preparando a surpresa para você. Fica tranquilo. É? Vem cá. No meio dessa jornada, rumo aos 10K, e deixando claro para a galera que essa placa, esses 10K, não representa só grana. Olha o que representou para a Paula. Potência, tá, gente? Liberdade, sim, poder fazer escolha, ser adulta. É muito importante. Isso aqui vai chegar na sua casa. No meio dessa jornada, você
rumo aos 10K, você pensou em desistir em algum momento? Você achou que não ia dar certo? Por exemplo, quando você caiu naquela jornada, nossa formação, a gente tem 3 fases, tá? Fase de conhecimento, laboratório e a fase das estratégias dos desafios 10K. A fase de conhecimento são mais ou menos 21 dias de resumos de teorias e aulas da medicina tradicional chinesa Sensei, que muitas vezes você não vai encontrar nos livros. É um conceito diferente. Eu tenho uma forma muito direta, muito simples de passar. Depois que passa por essa fase de conhecimento, vai para a fase de laboratórios de residência, onde as minhas alunas têm que realizar aí, no mínimo 15 atendimentos e receber atendimentos para ganhar segurança no atendimento. Não adianta você fazer um curso boladão maravilhoso, que você teve muita teoria e não teve o campo de batalha, porque na hora que você vai atender, as reações das pessoas não é a reação do professor, não é a reação daquela sala de aula. Porque assim, quando você está dentro de uma sala de aula online ou presencial, onde tem um monte de terapeuta, e aí aplica uma técnica, e aí você fala, meu Deus, que maravilhoso, cuidado. Curso de terapeuta só tem terapeuta, só tem nego louco que mais ou menos está buscando desenvolvimento. Quando você vai para o mundo real, as pessoas não estão nessa viagem, nesse fluxo energético, nessa vibe astral. As reações são outras. Por isso que tem muito terapeuta que fica apavorado quando vai atender, porque lá no curso, no ambiente controlado, com o professor e o colega terapeuta boladão, o outro boladão, o fluxo energético, gente, é muito louco. Agora, quando você vai para o mundo real, para o campo de batalha, atender gente com problema de verdade, que não sabe nada de terapia, de fluxo energético, a reação é outra. Por isso não consegue nem querer melhorar por de tanta defesa que tem, que aquilo tudo é tudo defesa, a pessoa não quer se livrar daquilo, e você tem que... por isso que nós temos a fase de laboratório. E aí nossa formação não termina aí, não. Vai para a fase do desafio Estratégias 10K. Para destravar a terapeuta que tem a crença e profissional da saúde que ajudar pessoas não pode cobrar ganhar dinheiro. É uma crença. Nós levamos os terapeutas a ganhar R$10 mil com a terapia P2E dos resultados rápidos. Então, a nossa formação ela é dividida em 3 fases. Qual dessas fases foi a que pegou para você, assim, que você pensou em desistir ou não teve? Vai lá. Bom, a primeira fase estava fácil, porque era estudar, e isso eu faço tranquilo. A fase de laboratório foi uma delícia com as parceiras. A gente ficou um pouco apertado em questão de horário, a gente se entendeu ali, e foi uma troca linda. Eu tive a sorte de pegar colegas incríveis, que a gente sempre se fala ali ainda. E, na verdade, eu comecei, professor, na fase de estudo o atendimento, porque eu senti a segurança em atender na fase de estudo. E quando eu me lancei e falei, sou terapeuta, eu fiz uma ação para dizer que eu era terapeuta, nos 10 primeiros dias entrou os 3 primeiros, os R$3 mil, os primeiros R$3 mil, né? E aí, na fase de colocar na prática, se tinha alguma coisa ali que não estava acontecendo, eu mudava a estratégia e ia para cá, ia para lá, mas desistir não era uma possibilidade para mim. Porque eu quebrei pontes. As minhas pontes com não ser terapeutas estão quebradas. Eu não volto mais. Então, é para frente que eu vou. Você se sente mais segura agora? Porque você já tinha uma bagagem, faculdade de psicologia, já tinha formações de leitura corporal, técnicas maravilhosas. Eu conheço até porque eu também sou formado em algumas delas. Você, com a terapia P2E, com esse método terapêutico, você se sente mais segura, mais confiante nos seus atendimentos? Sim, plenamente. Sim. Por falar mais segura, mais confiante, conta para nós um caso aí de uma cliente, de um cliente, se você puder compartilhar, tá? Eu já contei 3, mas eu conto sim mais um. Tem mais algum ou não? Tem. Tem? Tem vários, na verdade. Vem cá, vou te dar uma sacaneada agora. Gente, eu adoro isso. Eu amo esse negócio aqui. Tem alguma pessoa próxima, olha o que eu vou fazer. Você já contou 3 casos de clientes e tal. Tem alguma pessoa próxima que você olhava assim, que você já conhecia, e você sabia que a pessoa tinha um problema. E você falava, meu Deus, isso não tem solução. Que você aplicou a terapia P2E e a pessoa melhorou alguma coisa, pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser a sogra, pode ser uma tia, pode ser uma prima, uma amiga, alguém que tinha um troço que você já acompanhava há muito tempo e já tinha visto a pessoa fazer várias coisas, nada dá certo. Teve alguém nesse gênero ou não? Olha, nesse sentido... Eu quero saber algo assim. Não, nesse sentido especificamente, não. Assim, que eu achava que não ia melhorar, não.
Mas, por exemplo, tem uma amiga que teve um baque emocional, por exemplo, que o pai dela ficou internado. Ele ficou internado, acho que uns 20 dias, até um pouco mais. Ele correu risco de vida, né? Mais de 80 anos. E aí, eu fui atendê-la. E o gráfico dela estava em água ali, acho que a 40%, se eu não me engano. E ela relatava: eu estou sentindo medo. Eu não sei o que é isso, eu estou morrendo de medo. E aí eu falei: vem, vamos aplicar a técnica, vem para cá. E a gente conseguiu aí, numas 3 semanas, equilibrar isso. E foi algo assim que eu não sei como que ela ia ficar se não tivesse esse emergencial, né? Porque eu não, poderia ter, o gráfico poderia ter estagnado ali se ela não mudasse, não fizesse algo, né? As pessoas, elas têm uma tendência a estagnar, e o corpo não ir sozinho se ela não faz nada. Então, ela apareceu um medo do nada, né? Por exemplo, tem uma cliente minha que é uma pessoa até relativamente próxima, não é uma amizade tão próxima, mas é uma pessoa conhecida de muitos anos. E ela estava lá com 50% do gráfico dela em terra também, sentindo dores no estômago, ansiosa, preocupada, ela sentia que ela carregava todo mundo nas costas, que ela tinha um peso de todo mundo ali, e aquela pessoa preocupada, pesada. E aí a gente começou o processo, não foi tão rápido, não foi assim. Tivemos as primeiras melhoras ali nas primeiras semanas, nosso processo todo demorou 9 semanas, mas o que aconteceu? A gente foi colocando ali alegria, e ela me relatava: nossa, essa semana eu parei, liguei para os meus amigos, dei risada, e pedi comida no meio da semana no iFood, não, acho que nem era o iFood, mas pediu comida em casa, e me transmitia: nossa, aconteceu tal coisa, e eu falei não para aquela pessoa, eu entendi que eu não preciso fazer tudo por ela, eu tenho que pensar primeiro em mim. Ela começou a ficar leve, sabe? De uma maneira super gostosa, quer dizer, o emocional da pessoa, né? Eu costumo dizer: vamos ter que mudar o gráfico. Eu sempre falo, eu sempre explico: o gráfico é você, são as suas emoções, né? Mas a gente enxerga ali aquele gráfico e é uma delícia ver essas transformações, porque a gente mostra no gráfico o que a pessoa está sentindo, né? E teve mais, pessoas com dores. Só para a galera entender aqui, eu materializei no gráfico. Olha que cara, fila da mãe. O que eu fiz? Peguei a nossa ferramenta de diagnóstico aqui, gente, e coloquei, deixa eu só tirar aqui que eu coloquei. Professor, teve uma semana que ela não tinha nem fogo e nem água. Você vê, ó, eu estou com a cliente aqui, ó, fiz mais ou menos o que seria aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa cliente aqui seria a suposição do que a Paula falou, só para você entender o que está acontecendo. Nós temos 5 elementos na medicina tradicional chinesa Sensei. Cada elemento desse comanda um par de meridianos, com exceção do elemento fogo, comanda 4. Então, o elemento terra aqui comanda o meridiano do estômago e do baço pâncreas, é o que está em amarelinho. Quando a pessoa tem aqui 50% nesse elemento, gente, ela está com excesso de energia no elemento terra. E esse excesso de energia no elemento terra, por exemplo, leva a pessoa a uma preocupação excessiva. E essa preocupação excessiva vai atingir esses 2 meridianos, que é do baço pâncreas e do estômago. Uhum. Meridiano não é o órgão em si, mas ele comanda energeticamente o órgão. Por isso que a pessoa começa a sentir problemas de estômago. E se nada for feito pela pessoa, com o passar do tempo, o resultado disso daqui é uma disfunção energética no corpo físico punk, é uma diabetes energética, é uma úlcera energética, é um problema hormonal energético. E quando a Paula usa as ferramentas para desbloquear esse fluxo energético, é aí por isso que as pessoas têm melhora. Uma terapeuta P2E fica tão abusada com a Paula, que ela vira e fala bem assim: não foi rápido o processo da cliente, foi 9 sessões. Muitas vezes, num processo de terapia... sim, o processo todo, né? Mas durante isso ela foi evoluindo. Né? Não, mas no processo de terapia normal, uma pessoa dessa, muitas vezes, gasta 4 anos, 5 anos e não sai do lugar. E ela, com 9 sessões, ela fala: isso não é rápido, porque o que é rápido para o terapeuta P2E? É na avaliação. Olha que interessante, gente. Isso é terapia P2E. É esse o resultado da terapia. Na avaliação. É verdade. A gente tem muitas coisas que acontecem na avaliação mesmo. É do caramba, né? Agora, eu vou fazer aqui a última pergunta. Valeu a pena o investimento na formação terapeuta P2E? Com certeza. Valeu sim. Obrigada, professor. Valeu. Eu que agradeço. Gente.